E nos últimos meses, nós mostramos aqui no Cidade Alerta alguns casos onde pessoas foram mortas em situações em que elas não tinham culpa de nada, nem mesmo envolvimento com os criminosos. São fatalidades que realmente chocam e criam um clima ainda maior de insegurança. Você já escutou aquela frase? No lugar errado, na hora errada. Vítimas que foram mortas, mas não eram os alvos dos assassinos. Genésio Maia, 74 anos. Foi morto a facadas no banheiro da rodoviária em Cascavel. Os golpes foram certeiros na região do pescoço dele. O principal suspeito é esse que aparece andando tranquilamente. As imagens são de câmeras de segurança. A vítima aguardava para uma viagem. Ao ir ao banheiro, foi surpreendida pelo assassino. Que não foram levados nada dele. Um crime que ainda não sei o motivo. Para a polícia, Genésio não era o alvo. O homem que teria matado ele e que foi preso dias depois, revelou estar transtornado e não saber o que motivou o crime. Neuci Terezinha, 52 anos. Foi morta dentro da própria casa no bairro Coqueiral, em Cascavel. Ela não era o alvo, mas foi assassinada de maneira brutal com golpes de faca por esse jovem que tem 22 anos e que está preso. Primeiro, o suspeito foi até uma marmitaria cometer um roubo. Entrou em luta corporal com estes homens que seriam vítimas do crime e que perseguiram o rapaz na sequência. Na fuga, o criminoso invadiu uma casa próxima para escapar deles. Era a casa da Neuci. Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que a vítima se assustou com o barulho. Ao ver, ela se apavorou e foi agredida, jogada no chão e depois assassinada. Na audiência de custódia, o suspeito disse não saber o que aconteceu. Você não sabe o que fez? Isso. Para a polícia, essa é uma justificativa usada por muitos assassinos. Palavras bastante desconexas, chegou a falar que a vítima simplesmente tinha que morrer, né, algo sem explicação. Américo Cândido de Almeida, 67 anos. Estava no lugar errado, na hora errada. Morreu no hospital depois de ser atingido por vários tiros em uma conveniência em Assis Chateaubriand, também no oeste do Paraná, mesmo sem ter nada a ver com a situação. Um carro se aproxima do local e dentro o atirador faz os disparos contra as pessoas. O alvo do criminoso era apenas Reginaldo de Andrade, proprietário do estabelecimento. Ele morreu na hora, atingido por mais de 15 tiros. Para nós é bem difícil, está sendo bem difícil a perda, né? Ainda mais como aconteceu, eu creio que chocou toda a população da forma como aconteceu. Além de Américo, outras 2 pessoas também foram atingidas e não eram alvos. Porém, felizmente sobreviveram. Realeza, sudoeste do Paraná. A briga entre 2 homens terminou com um expulso de uma festa da comunidade. Indignado, um deles foi até o carro, pegou uma arma de fogo e voltou atirando ao local. Um policial de folga revidou e acertou o atirador, que morreu no hospital. Mas antes de ser ferido, o suspeito acertou 7 pessoas que também não tinham nada a ver com a briga que aconteceu. A polícia reforça: em caso de discussão ou briga, evite entrar nela. A orientação é não se envolver, tenta filmar de longe, tenta registrar de longe, chama a polícia, depois, se possível, chama aí um socorro médico para as pessoas. E estes acasos, hora errada, local errado, não acontecem apenas em crimes. Percebemos, inclusive, que nenhum local é tão seguro quanto a gente imagina, nem mesmo dentro da nossa própria casa. Quem dirá, nosso próprio carro. O motorista que dirigia esta caminhonete morreu na hora ao ser atingido por uma peça que se soltou de um caminhão. Soltou a peça de um dos caminhões, das carretas, no momento em que o motorista estava utilizando o freio. Ele acabou se soltando e atingindo aí um dos veículos que estava no sentido contrário da via, vindo a atingir esse condutor e o falecimento no local. A vítima, que tinha 52 anos, estava trafegando pela rodovia BR-163 em Cascavel, atrás de um caminhão. A peça de um dos freios se soltou, atravessou o para-brisas do veículo e acertou em cheio o rosto do motorista, que morreu na hora.
Ele estava sozinho na caminhonete. Olha, são pessoas mortas pelo acaso. Nesse caso, acidente de trânsito, quem sabe a manutenção do veículo da frente, o veículo de carga, poderia ter evitado essa tragédia. A polícia está investigando, não sabe se de fato foi uma fatalidade ou se poderia ser evitado. Nos outros episódios, pessoas mortas, inclusive com crueldade. E aí, como justificar a dor das famílias? Ela não tem como a gente dizer algo, ela permanece. E nesses casos, o que todos querem é justiça.